Muito boa tarde a todos, começando aqui mais um vídeo do canal Resenha do JP. Eu sou o João e vamos falar um pouquinho de Bernard retornando à sua casa, retornando ao Galo. Isso mesmo, né? Hoje, sexta-feira, imagino eu que seja acontecendo a grande festa no aeroporto, muita promessa aí de torcida lotando para recepcionar o Bernard, que é um ídolo de volta para casa. Mas antes de eu começar a falar de Bernard, deixa eu só fazer aquela introdução, né, tradicional, pedindo seu like. Sim, você que está vendo aí, rapidinho, você clica no like, o joinha, fácil, fácil, e me ajuda muito. Então, eu peço encarecidamente, é chato, mas vou pedir esse favor para você. Deixa o like, que você me ajuda demais a continuar trazendo conteúdo aqui. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai gostar do conteúdo aqui, tá? Eu garanto sempre qualidade, sempre estou trazendo, me esforçando ao máximo, e isso eu garanto que vocês sempre vão ter. Então, não vai se arrepender, se inscreva no canal caso não seja inscrito, que você vai curtir. Vamos falar de Bernard então, falar um pouquinho do que representa, do que é o jogador Bernard, o que esperar. Quero trazer um pouco de cada uma dessas coisas. Primeiro, o que é o Bernard hoje? Vou falar um pouco disso antes de falar do que representa o Bernard ou do que o Bernard vai ser no Galo. O que é o Bernard hoje? O Bernard não é aquele jogador que era quando ele saiu do Galo, não é aquele jogador de beirada, de velocidade, de correria, não que ele não tenha, não que ele não seja um cara rápido, um cara ágil, não que ele não tenha qualidades que ele tinha naquela época, mas eu acho que ele melhorou, aperfeiçoou outras qualidades que ele não mostrava e também não eram necessárias naquela época, né? O Galo tinha o Ronaldinho Gaúcho, era um outro time. O Bernard, não é que o Bernard era coadjuvante, longe de ser coadjuvante, mas também não era protagonista. O Bernard era um excelente garoto, um menino da base que acrescentou muito. Hoje o Bernard é um protagonista. O Bernard hoje é um camisa 10, é um jogador, talvez não protagonista no sentido Hulk e Paulinho, por exemplo. O Bernard não é o jogador que vai entregar números a rodo, igual esses caras entregam. Não é um goleador, até porque não é um atacante de marcar muitos gols e afins. E também não é um cara de entregar muitas assistências, não porque não participa de gols, não porque não cria jogadas, mas ele é aquele jogador da assistência que não entra na estatística, sabe? Aquele jogador que ele tem estatísticas boas, inclusive, mas eu acho que ele entrega muito mais do que os números crus do Bernard entregam. Apesar de que ele tem bons números, eu acho que ele entrega muito mais do que isso. Ele seria talvez, analisando aí juntamente esse time do Galo que o Galo tem hoje, talvez o que o Zaratio faz ou tem feito, né? Quando o Galo está com o time completo, quando o Zaratio joga na função onde ele vinha jogando, quando o Galo tinha o Otávio, o Alafranco, o meio-campo todo completo desse time do Milito, talvez o Bernard, o que mais se aproximaria seria o que faz o Zaratio. Acho que ele poderia fazer essa função. Ele é esse cara, ele é protagonista. O Bernard é um camisa 10, é um jogador de criação, é um cara inteligente, um cara que se apresenta para o jogo, e eu acho que é isso que dá para esperar do Bernard. Não é aquele Bernard de 2013, e eu falo isso para bem, eu não estou diminuindo, não é aquele cara que foi em 2013. Não, eu acho que é um jogador muito melhor do que era o Bernard em 2013. O Bernard em 2013 era um jogador cru. Não que não era um bom jogador, foi excelente e muito importante para o Galo. Mas era um jogador que talvez, sem aquilo que estava ao lado dele, ele não teria o destaque que teve. Hoje não, hoje eu acho que o Bernard vem para ser um dos protagonistas do time. É lógico que não vai ser o protagonista primeiro porque tem o Hulk, que na minha visão, independente de fase ruim ou fase boa, é protagonista de qualquer time do Brasil. Para mim é o melhor jogador do futebol brasileiro, mas o Bernard também vai estar ao lado de grandes craques. O Galo tem um ótimo time, tem o Scarpa ali, tem o Paulinho, tem ótimos jogadores, então o Bernard não vai ser o principal jogador. Isso não significa que ele não vai ser um dos protagonistas e que eu não acho que ele esteja pronto para receber muito mais responsabilidades do que ele tinha em 2013. Foi um excelente jogador em 2013 que virou ídolo, mas como um menino, um cara que estava surgindo. Hoje eu acho que ele é um jogador muito mais pronto. Não estou falando que ele é o Messi também não, mas eu acho que o Bernard é um cara muito mais pronto e um jogador preparado para assumir responsabilidades nesse time do Galo. Então eu acho que é só essa diferença que é importante a gente começar fazendo, que não é o Bernardzinho, fraquinho, jogador veloz de beirada de campo que era em 2013. Hoje é outro Bernard e eu acho um jogador muito mais completo, inclusive, um Bernard bem mais
bem mais forte, bem mais encorpado, não fisicamente, né, mas bem mais encorpado como jogador para agregar para esse time do Galo. Agora, sobre o que representa, né, o Bernard, o que é essa volta do Bernard, eu acho que é importante a gente começar falando o tamanho da idolatria que a torcida do Galo tem pelo Bernard por diversos motivos. O primeiro deles, campeão da Libertadores, um título inédito em 2013, algo que o Galo sonhava e sempre sonhou. Então aquele elenco inteiro ficou eternizado e ele fez parte de um quarteto mágico que ficou eternizado, que era o Jô, o Tardelli, o Ronaldinho e ele. Então ele faz parte disso, ele está marcado como um desses jogadores, como um dos caras do quarteto que deu a América para o Galo. Então, por si só, já é um ídolo, já é um cara que a torcida já teria muito carinho. Mas o Bernardo ainda tem um outro fator que é ser o cara da base, ser o menino que subiu da base e teve destaque e ajudou o time a ser campeão. Hoje é muito raro, qualquer time no Brasil, é muito raro você ter um menino que sobe da base e que é destaque num time campeão, porque geralmente o menino que sobe com muito potencial vai embora antes. Geralmente esses caras não ficam aqui, igual o Bernard ficou pouco também, mas ficou a ponto de se tornar um titular absoluto e um protagonista de um título. Um protagonista não, perdão, um importante jogador de um título. O Endrick, por exemplo, fez isso, mas o Endrick é um fenômeno, é algo completamente fora da curva. O Endrick é muito jovem, vai sair mais cedo do que o Bernard, mas nós estamos falando de outra coisa. Estou falando de um cara que na Europa não vai atingir nem metade do que o Endrick promete, do potencial, mas foi um cara de potencial da base, criado dentro da cidade do Galo, que chegou e ajudou o time a ser campeão e vestiu a camisa, né? Um cara que nunca escondeu o amor pelo Galo, sempre deixou isso muito claro. Quando saiu, falou que queria voltar e voltar ainda em fase boa, sem ser para encerrar a carreira, e é o que ele está fazendo. Então, isso tudo mexe com a torcida, isso tudo deixa a torcida. Amacia o ego da torcida, isso é importante. O jogador precisa ter isso, ele precisa ter essa identificação. E o Bernard tem muito isso com a torcida do Galo. Então, é nesse momento do Galo, onde a gente não está falando de voltar um ídolo, por exemplo, como voltou o Tardelli, que o Tardelli volta, mas depois de uma passagem pelo Grêmio, onde gerou polêmica, né, que a torcida queria ele ali, e ele acaba indo para o Grêmio, aí depois ele volta após ser, entre aspas, renegado ali no Grêmio, não foi bem aceito, não teve uma boa passagem, e já volta mais velho, não consegue entregar, e ainda volta num time que não tinha expectativa em cima daquele time do Galo. A expectativa foi sendo criada depois, com contratações, com melhorias, mas o Bernard não. O Bernard chega jovem, entre aspas, né? Chega numa idade boa, numa idade ainda onde tem muito futebol a oferecer, ainda chega numa idade, a realidade é que o Bernard ainda tinha nível para estar na Europa. Essa é a verdade. Ele não sai da Europa como não tem mais mercado aqui. Óbvio que não tinha mercado nos grandes clubes como nunca teve. O Bernard teve uma carreira na Europa, uma carreira boa, jogou em bons times, foi importante nesses times, mas nunca nos maiores, nunca atingiu o potencial que em algum momento se imaginou que ele poderia ter. Mas o Bernard ainda tinha nível para estar, tanto é que sai do Panathinaikos muito ovacionado. O Bernard teve uma temporada muito boa, a primeira temporada dele lá foi meio difícil, é verdade, mas o Bernard teve uma temporada muito boa no Panathinaikos e sai de lá ovacionado. O Panathinaikos não queria liberar de jeito nenhum, tentou de tudo para reverter a compra, né, o pré-contrato assinado com o Galo. Ele sai de lá emocionado, a torcida aplaudindo muito, os jogadores, enfim, abraçando ele, aquela coisa, porque era um cara muito querido lá pela bola que jogava. Então o Bernard ainda tinha bola para estar lá, ainda tinha bola para estar na Europa. É diferente de outros jogadores ídolos que retornam. Então isso é muito importante. Eu acho que é um cara que volta para agregar nesse sentido e além disso que volta para agregar com bola ainda para jogar, sem ser fim de carreira, num time com condições de ser campeão. O time do Galo sem o Bernard já é um time que pode ser campeão, já é um time que figura entre os melhores times do país. Então o Bernard vem para ser mais um, sendo que ele está na prateleira de cima. Contratar um grande jogador sem ter a necessidade de contratar um grande jogador. É mais ou menos essa a lógica que eu estou tentando trazer. Não sei se ficou bem claro, se ficou fácil de entender, mas é a ideia de que você está trazendo um ídolo,
um cara de volta, um cara que a torcida vai abraçar, um cara que a torcida ama, um cara que tem bola, um cara que é um bom jogador ainda, que ainda está num excelente nível e que é, não é um cara, entre aspas, crucial. Ele é crucial pela bola que tem, mas ele não seria crucial que ele fosse contratado, porque o Galo já tem um time de alto nível de qualquer forma. E eu não quero dizer isso, não seria crucial que ele fosse contratado no sentido de falar não deveria pelo time que já tem. Não, pelo contrário, quanto mais bons jogadores é sempre melhor. É muito bom isso. É bom ver que o time está se reforçando, o time vai ficar ainda mais forte. É isso que eu quero trazer com essa ideia da contratação do Bernard. Então, logicamente, é um casamento antigo, é um casamento que a gente já sabe que já deu certo e que tem tudo para dar certo de novo. Se vai dar certo de fato, não tem como saber. A gente não sabe como o Bernard vai chegar, como vai ser a readaptação, aonde ele vai se encaixar no time. Igual eu falei, na minha visão, é esperado que ele faça ali o que o Zaratio faz, a função mais ou menos similar, o que é bom, porque a gente viu agora mesmo recentemente o Zaratio tendo que fazer outras funções em função de lesão do elenco. O Zaratio é um cara muito versátil, então você pode ter o Zaratio e o Bernard no time, isso agrega muito. Então eu acho que o Bernard vem, em resumo do que eu falei no vídeo, vem um ídolo, um cara que a torcida tem muito carinho, um cara feito no Galo, um cara que tem um amor muito grande pelo Galo, em alto nível ainda. O que eu falei, a carreira do Bernard, existe uma diferença entre o que se espera de um jogador muito jovem que saia para a Europa e o que aconteceu com o Bernard. O Bernard nunca foi o potencial máximo, nunca foi um jogador de jogar nos maiores times da Europa, enfim, isso nunca aconteceu com o Bernard. Mas ele nunca foi um fracasso na Europa. É isso que é importante ressaltar. Existe esse papo de fracasso na Europa, né? Gostam muito de usar, por exemplo, que o Gabigol fracassou. Enfim, eu não acho que fracasso é a palavra certa. Mas existem muitos jogadores que bateram lá, tentaram e voltaram. O Bernard não foi isso. O Bernard construiu sua carreira na Europa. Jogou inclusive no Everton, por exemplo, um time grande da Inglaterra, apesar que não é um time que hoje figura entre os melhores, mas é um time de muita camisa. Enfim, o Bernard construiu uma carreira na Europa, uma carreira sólida. Nem sempre foi destaque nos times que passou, algumas vezes foi. Tem bons números, tem bons jogos, boas partidas, bons campeonatos. Recentemente, principalmente no Panathinaikos, fez excelentes atuações. Foi um cara muito querido lá, é um cara muito querido lá. Então mostra que ele ainda tinha bola para estar nesse nível que ele está. Que, na minha visão, é um nível que, se comparado ao futebol brasileiro, está muito bom, tá ótimo. É muito difícil acreditar que um cara que joga no nível que ele estava jogando no Panathinaikos vai chegar aqui no Brasil e vai estar abaixo da média. Muito difícil. Eu acho que, por mais que não seja o mais alto nível do futebol europeu, é uma carreira muito sólida do Bernard. Dá para ver claramente, se a gente analisar uma evolução dele como jogador. Então eu acho que é muito difícil que ele dê errado. Pode acontecer? Pode. Mas é uma amostra muito boa de carreira. Não é a carreira prime de um jogador brasileiro na Europa. Não vai ser lembrado no futebol europeu como um grande brasileiro que passou lá, mas construiu uma carreira muito sólida e agora volta para o lugar onde ele é ídolo e para poder continuar fazendo história no Brasil, que é onde o Bernard vai ser sempre lembrado, em função do que ele já fez, do que ele pode vir a fazer. Mas a verdade é que o Bernard tem uma carreira muito sólida na Europa e se a gente tem vários jogadores que bateram lá na Europa e não fizeram, não vou nem citar esses que bateram e voltaram, porque às vezes poderiam ter ficado e construído alguma coisa diferente, mas vários jogadores que passaram na Europa, que são destaques no Brasil, que não fizeram a carreira que o Bernard fez. Então é muito difícil achar que o Bernard não tenha nível para ser destaque, para ser um importante jogador no futebol brasileiro. Então eu acho que é um casamento que tem tudo para dar certo de novo. Já deu certo uma vez, eu acho que tem tudo para dar certo. Bernard e Galo, eu acho que é um match muito bom e eu acho que vai ser muito interessante para a sequência do Galo nas competições que tem, porque é um cara que, mesmo sendo um excelente jogador, tendo uma carreira bem sólida, fica de fora dos holofotes, é inevitável quando ele está fora dos grandes centros, ou no Brasil, né? Porque no Brasil a gente está sempre de olho, ou quando ele está fora dos grandes clubes aí do futebol mundial. Então eu acho que o Bernard vai voltar e vai surpreender muita gente, assim, não assim como foi o Hulk, porque o Hulk é outro nível de jogador, nós estamos falando de outra prateleira, mas muito pouco se esperava ou se falava do Hulk, até porque ele estava na China, estava fora dos holofotes, e quando chega ele mostra uma bola que
Eu acho que muita gente duvidava, até por não acompanhar. O Bernard, eu acho que, guardadas as proporções, né, segurando ali o nível do absurdo da comparação, porque o Hulk é outra prateleira, outro nível de jogador, mas guardadas as proporções é uma situação semelhante. É um cara que pouco se fala, um cara que está fora dos holofotes, pouco se espera em função disso, se comenta, mas eu acho que chega para o Brasil para ser um cara acima da média. Eu acho que o Bernard, essa é a palavra, para mim o Bernard é acima da média se tratando de futebol brasileiro. Quero saber de vocês o que vocês pensam de Bernard, da relação Bernard e Galo. Deixe aí nos comentários, por favor, que eu vou ler e vou responder todos, beleza? Um abração para todos. Peço para você deixar o seu like se você curtiu o vídeo, se você gosta do Bernard, se você gosta do canal, por favor, deixe o like e se inscreva caso não seja inscrito. Um abraço para todos e fui.